Então vamos lá, nosso capítulo 2, a palestra do instrutor. Então vamos iniciar aí com a primeira questão, né, que já está logo no comecinho mesmo, né, do capítulo. Informe o instrutor Gúbio como provavelmente se iniciaram as colônias perturbadoras. Alô? Alô, Estão me ouvindo? Oi. Deu uma falhada aqui. Sim. Tô vendo. Então, ele faz uma descrição meio assustadora aí antes, né? Nós retirarmos do Educandário, o instrutor Gúbio posando sobre a loia, a regimentação inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, é lógica e natural. Se nós ainda nos situamos distantes da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam, que dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender, sem resistência, às teias da ignorância e da maldade? Não conhecem região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos. Enleados em forças de baixo padrão vibratório, não aprendem a beleza da vida superior e, enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-se em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Organizam assim verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmas ante quaisquer manifestações da divina luz. Filhos da revolta, da treva, aí se aglomeram buscando preservar-se. Alexandre, Oi, voltou? tem uma coisa estranha, tem um besouro aí na linha. Um besouro? Gnomo? Alô, vai falar. Alô? Você está nos ouvindo bem? Eu estou ouvindo vocês muito bem. Fala aí, Cláudio, parece que não... Fala, Cláudio. É que estão usando furadeira na sala do lado aqui. Tá. Tá. Então. Tá. Auscultando-nos a surpresa, manifesta, o instrutor prosseguiu. Tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à disciplina, ante os ditames da paternidade celestial. Aí, né, o início. A alma caída em vibrações desarmônicas pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada precisa tecer os fios do reajustamento próprio. Milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, ociosos e impenitentes. Quer continuar aí, Leonel? Teimosos, alongando o labirinto em que muitas das vezes se prende por séculos, inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores e que se afinam ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios humanos encarnados. Aí, parou aí, depois vem a 2. Depois vem a 2, isso. O objetivo essencial, por aí vai. Aí seria já a 2. Qual o objetivo essencial dos exercícios sombrios? Nossa, ele fala... Exércitos sombrios. Esse é a 2. Qual o objetivo essencial desses exércitos sombrios? Então, na 1, ele está dizendo que deve ter começado com as primeiras inteligências terrestres, né, entregues à insubmissão. Ou seja, desde quando o mundo é mundo, né? E se perpetuaram, né? Porque o que ele deixa claro aqui é que hoje ainda existe e vai existir durante muito tempo, né? Porque são pessoas que estão afastadas da religião, né? Afastadas dos ensinamentos de Jesus. Então, eles não têm força, né? E não têm... Como é que ele fala aqui?
ociosos e preguiçosos, né? Isso, e isso acontece nos dois planos, né? Interessante é isso. Sim, sim. No carnal quanto no plano espiritual. O que ele disse, nós, né, que estamos aqui, como é que ele fala aqui no texto anterior? Enfim, nós que somos encarnados e nós passamos por isso, imagina eles, né, que... Isso. Aqui ele começa, né, no parágrafo anterior, ele começa já descrevendo mais ou menos como que isso se dá, né? Então, ele fala aqui, ó, enleados em forças de baixo padrão vibratório não apreendem a beleza da vida superior, e enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes. Então, é tipo assim, aqueles gênios do mal mais inteligentes, eles se aproveitam daqueles outros mais frágeis, mais fracos, vamos dizer assim, e vai criando essas colônias, né, com todo esse pessoal. E aí o pessoal se afina, né? O interessante é isso, né? É o que num determinado ponto aí, ele fica se indignado em saber que existe organizações, né, que tem quer dizer, diretório, tem o líder, tem toda uma organização do mal, né? Ele fica se indignado em saber dessa organização. É interessante. Porque ele coloca assim, tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina ante os ditames da paternidade celestial. Ou seja, coisa de tempos imemoriais. Não dá para dizer quando isso. Quando começou. Vamos colocar assim, desde que o homem existe na Terra. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Mas tem um trecho, talvez era mais para frente, que ele diz, se nós que estamos aqui, estamos sujeitos a isso ainda, né? Imagina esses irmãos que partiram, e com certeza partiram sem nenhuma noção do que é religião, do que é reencarnação, né? Ignoraram Jesus enquanto estavam por aqui, os ensinamentos, a caridade, tudo. E é interessante que esse pessoal que são os gênios do mal aí, como ele se refere, gênios da impiedade, né? Também são pessoas que não devem ter nenhum tipo de noção de religião, né? Só são mais inteligentes, né? Mas são do mal. Sim. Eu penso assim que eles são pessoas que viveram na Terra, viveram para gozos materiais, chegam lá do outro lado achando que vai ter uma continuidade daquilo que eles imaginavam que era e vê que não é. E aí se revolta, né? Acha que não deve ser cobrado pelas coisas erradas que fizeram aqui. E aí eles vão se juntando por afinidade, né? Essas colônias que ele cita aqui é uma reunião por afinidade de espíritos que são igualmente revoltados, né? Semelhante atrai semelhante. Só que são submissos a isso, né? Uns têm poder de liderança, como é aqui, né? Também. E arrebanham aqueles que têm Sim. Que são submissíveis, vai? Que o cara pode chegar e fazer a cabeça dele. Aí, logo em seguida, ele disse, fala sobre os objetivos, né, desse grupo. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sobre o seu jugo tirânico. Aí já é a segunda questão, né? A segunda, já seria o objetivo aí da... Esse jugo tirânico aí seria manter o planeta materialista ao extremo, é isso? Manter o pessoal ligado sempre no material, né? Para ficar... Sim, porque eles não aceitam ser cobrados, né? Eles acham que todas as coisas erradas que eles fizeram estava certo. E são espíritos extremamente materialistas, então eles não aceitam outra forma de viver a não ser apenas viver para a matéria, né? Verdade. Certo. Qualquer semelhança é mera coincidência ou não?
nos dias de hoje? Um put da vida? Tem um trecho mais lá na frente, que eu estou puxando agora um pouquinho, só para a gente tentar entender um negócio, que ele diz assim, morre, estou falando dessas criaturas aí, morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontece às árvores que brotam sempre. Então, essas pessoas nascem e morrem da mesma forma, é isso que ele quer dizer? O cara não evolui. Pelo que eu entendi, acho que é isso mesmo. Vamos dizer assim, que eles estão constantemente reencarnando. Isso. E não se desligam da matéria, quer dizer, viram um processo automático e nunca sai disso. Uhum. Eles não adquirem nenhum, vamos dizer assim, nenhum conhecimento, nada de crescimento espiritual para que eles possam sair desse círculo. Uhum. Né? Então nós poderíamos dizer também que esse tipo de criatura, ela está mais propensa a reencarnar com muita frequência, isso, para ver se ele acorda, Sim. né? Se ele percebe que não é a matéria que manda, não é a matéria que importa. Então ele vem sempre, né? O próprio Livro dos Espíritos, ele coloca que espíritos ainda no estado de infância espiritual, o tempo que eles ficam no plano espiritual é muito curto, porque eles precisam da matéria. Então, esses espíritos são semelhantes a isso. Entendi. Eles precisam constantemente estar sempre reencarnando e, vamos dizer assim, passa pela vida material sem acrescentar coisa alguma. Desencarna, volta no mesmo estado que foi, aí ele precisa reencarnar de novo e assim fica, nesse processo, durante milênios. Uhum. Reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Isso. E não sai disso. Será que são pessoas que ficam muito tempo aqui na crosta? Vai, fica lá uns 90 anos, vê se você acorda, pô. Porque sim, é triste, né? São espíritos extremamente ainda materializados, né? Materialistas, isso. O cara não aprende, o cara não tem um mínimo de sensibilidade, um mínimo de senso, uma sensibilidade de encarar, de enxergar o mundo fora dele, né? Nada que não seja voltado para ele, ele dá valor, né? Se não for do meu interesse, não me interessa. Não, mas o outro ali está passando necessidade, que tal você dar uma... Não, interessa. Eu sou o mais importante. E o Kiko, né? E o Kiko. É por aí, né? Esses caras assim... Mas é estranho, porque o cara vem aqui tantas vezes e volta, vem e volta, e não consegue pegar nada. Nem do sofrimento aqui não fica aquele negocinho lá no espírito dele. Tu já teve lá, pô. São aqueles que são estacionários, né? Eles preferiram permanecer nessa condição estacionária. Isso. E aí não sai disso, fica nessa... Como, se eu não me engano, no hinduísmo, que fala a chamada roda da reencarnação, a samsara. Ou seja, a pessoa não sai daquele círculo. Uhum. Fica naquilo ali eternamente e não sai daquilo. Sim. É difícil uma criatura dessa lidar com isso. Mas, enfim, né, a vida, ao longo do tempo, né, com sofrimento, né, muitas vezes o cara paga com sofrimento, com a dor, não vai pelo amor, né, amigão? Então vamos pela dor. Você tem opção, Fazendo uma brincadeira, mas dá assim, para você pensar, será que é um defeito do espírito, né, que o espírito não consegue? Ele não consegue evoluir, pô. Tá faltando alguma coisa ali, uma química. O cara não consegue enxergar a dor do outro, então ter um pouco de sensibilidade e não agir daquela forma, né? O cara não ser participativo, nunca. É impressionante. Mas essas criaturas existem mesmo, infelizmente existem. Talvez um dia precisa algo, vamos dizer assim, uma experiência mais marcante para eles acordar. É como se eles estivessem entorpecidos, né? Fica aí nessa roda de vai e volta e não desperta, vamos dizer assim, né? Um dia vai ter que acontecer, porque a evolução é um imperativo, né? É imperativo. Então vai ter que acontecer. Estilo Paulo, né? Estava lá matando os cristãos. A única esperança é a esperança nossa, né? A nossa esperança. Que um dia
Um dia isso realmente vai acontecer. Muito bem. Tá. Vamos lá para a segunda questão. Qual o objetivo essencial dos exércitos sombrios? É o que ele fala ali, né? Conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob seu jugo tirânico. Aí a gente pensa, o mal não vence o bem, então isso não acontecerá. Mas tem uns put na vida aí, né? Tem uns put. Tem uns put da vida. Ai, ai. Eu vi que até um cara que não é tão materialista, mas ele é mau, né? Ele é mau por... Eu não consigo entender, rapaz, como é que um cara consegue viver com a cabeça, consegue deitar e dormir, se é que ele dorme, né? Matando tanta gente assim de maneira tão estúpida, né? A gente não sabe da missa metade, tudo bem, mas O propósito dele, que propósito, né, cara? Que propósito? O cara não tem o... Não é possível, não é possível. Sem classificação. Não vai muito longe de onde a gente tá, não. Vocês não viram agora, recentemente, aquele caso lá no Distrito Federal? A quadrilha lá matou 10 pessoas da mesma família, inclusive 3 crianças de 6 e 7 anos. Sim. Isso. Por dinheiro, né? Por dinheiro. Eles queriam... Quer dizer, o próprio delegado ficou estarrecido, que nunca viu uma coisa tão assim, terrível. Matar até crianças. Matou 10 pessoas da minha família, inclusive crianças. Uhum. Não podia sobrar ninguém. Triste, muito triste. Então você vê, são pessoas, esse tipo de gente, não tem a menor piedade, vamos dizer assim, mata uma pessoa como se mata uma barata. Isso. Uma pessoa assim não tem um pingo de compaixão com o semelhante. Nenhum. Uma pessoa assim, vocês acham que no mundo regenerado esse tipo de gente vai permanecer aqui? Não pode, né? Nem dá, né? Não tem lugar para ir. Vai com certeza para um planeta na Idade da Pedra, onde a violência é a lei. Sim. Porque mesmo que tenha sido um resgate kármico, né, vamos supor, né, quem morreu tinha feito alguma coisa no passado, o cara não aproveita, ele vem aqui e não aproveita, né? Ele é sempre levado pelo vamos colocar entre aspas, pela vingança, né? Ele está se vingando inconscientemente fazendo aquilo ali. Ele não consegue sair desse... É o círculo vicioso que a gente falou ainda agora, né? Ele vem, faz, volta. Ele deve ter enfiado a lança em Jesus Cristo lá, como diz a Tiana, né? São pessoas assim que não têm empatia nenhuma, são pessoas que... pessoas que têm assim um lado psicológico bastante sombrio, muito atrasado, muito materializado, porque a pessoa... por dinheiro, a pessoa é capaz de matar 10 pessoas da mesma família, inclusive criança. Então, quer dizer, uma pessoa desse tipo de gente é um psicopata, é um sociopata. É isso mesmo. Bom, então o objetivo é esse, né? Manter o mundo cada vez mais materialista. Né? Porque eles, vamos dizer assim, eles dominam aqueles que também estão nessa condição. Então, se você tem um mundo onde as pessoas conseguem avançar espiritualmente, essas pessoas perdem o poder. Exatamente. Então, para eles manter o poder no mundo, eles precisam de pessoas que estejam no mesmo nível ou abaixo deles. Então, eles precisam manter a coisa dessa forma e, vamos dizer assim, que, pelo visto, eles... O livro é em 1949, né? Nós já estamos em 2023. Então, você vê, mesmo nos dias de hoje, ainda tem muito mão de obra para esse pessoal aqui.
Eles podiam baixar no centro espírita desse aí e receber um tratamentozinho para ver se melhora aqui, pelo amor de Deus. Não sei se resolve. Pelo amor de Deus. Achar o caminho da luz. Tá vendo a luz? Não. Ela não pagou a conta de luz, cortaram a luz dele, que ele não consegue ver a luz, né, bicho? Impressionante. Porque o André Luiz, depois na sequência aqui, ele faz um comentário, né, que eu também havia passado pelos baixos círculos da vida, depois do trânsito corporal, entretanto, não identificar a existência dessas condensações organizadas de entidades malignas do campo espiritual. Ou seja, ele também ficou espantado, falou, nossa, eu passei pelo umbral, mas não vi uma coisa tão pesada assim como o instrutor está relatando, né? Uhum. Patinho novo, não chegou, não estava sabendo de nada, né? Não conseguia perceber, né, talvez, sei lá. Isso aqui é para mostrar para a gente, inclusive, que quando na obra do André Luiz ele fala de umbral, ele não está colocando uma coisa que é em todo lugar, é igual em todo lugar, é uma coisa padrão. Não, aqui ele deixa claro que vamos dizer assim, cada agrupamento de espíritos tem uma natureza. Então, aonde ele esteve é de uma natureza. O que esse instrutor Gúbio está relatando é de uma outra natureza. Então, existem essas colônias que eles falam aqui de diversas naturezas. Então, o André Luiz ele passou por uma dessas regiões, mas tem de diversos graus, em diversos lugares, porque é pela afinidade. Então, ele estava lá, provavelmente, junto com pessoas que tinham mais ou menos o mesmo padrão mental dele. Agora, esse que o instrutor Gúbio está colocando é de um outro nível muito mais pesado. Então, são espíritos que têm muito mais, assim, aquela coisa do materialismo muito mais forte. Então, não é um padrão. Cada caso é um caso. Então, existem vários níveis de umbral, vamos dizer assim. Podemos dizer dessa forma. Eu já tinha uma vez eu perguntei, foi isso uma acho que eu perguntei. Estou escutando você, não, Alexandre. Aí, agora. Sim. Ele ficou mudo por conta dele, ó. Sai daqui, show. Então, eu estava dizendo que nos 2 primeiros livros a gente viu o André Luiz indo em lugares, colônias, né, que eles chamavam colônias. E eu me lembro que tinha aqueles líderes que ficavam na porta das colônias, não deixando as pessoas entrarem, né? Isso. E pessoas muito malvadas, usando armas e chicotes, não sei o quê, e um monte de gente submissa. Alguns estavam do lado deles, outros querendo mudar de vida, mas eles não deixavam. Isso. Eram grupos também de pessoas muito mais, né? Pessoas que não tinham nenhum tipo de orientação espiritual, enfim. Não era nem só material ali, né? Era muita maldade mesmo. Tem. No nosso lar lá, o cenário montado do umbral realmente feio, que é justamente o ambiente que o André Luiz frequentou. Ele era tentado todo momento, a todo momento ele era tentado, né, por vários espíritos que chegavam próximos a ele, pedindo, tentando induzir, questionando, aquela coisa, né? Você está é como se você entrasse numa cracolândia, né? Caras vão te oferecer droga, e pá, é tanto, isso, toma, vai, bebe, faz. Tipo assim, né? Você é tentado a todo momento. Era esse o ambiente que ele descreve no filme. Assim, o cenário é esse. Uma coisa que espanta muito ele, como ele fala em alguns trechos, é que ele não imaginava que tivesse uma liderança, né? Que fossem pessoas que estavam agrupadas ali para... Né? Uma coisa que realmente deixou ele intrigado, assim, foi a existência dessa liderança, né? Todavia, custava-me a crer que as atividades maléficas gozassem de organismo diretor. E aí ele vai, né? Com que fim, perguntei, essas religiões retardadas se mancomunam, além da morte, se despidas da vestimenta grosseira de carne, devem saber mais do que nunca que se empenham em combates inúteis.
não se sentem porventura transportados ao plano do esclarecimento puro quanto à posição que lhes diz respeito? Não se cercam presentemente de mais sublimes revelações da natureza? Não lhes quadraria o mais justo trabalho edificante e o estudo nobre? Na elevada aspiração de galgar a sabedoria santificante, estrada acima, então, ele fica questionando essas coisas. Por que motivos se aglomeram assim, através de ajuntamentos prezis e diabólicos? Fácil de entender-se a jornada evolutiva do homem depois do sepulcro. Mas o estacionamento deliberado na crueldade e no ódio, além da morte, dá para confundir a mente de qualquer um. Aí o Gubbio vai dar uma explicação, que é a pergunta 3, né? Mas é isso ali, né? Ele não imaginava que essas colônias tinham, né, uma organização. Porque ele passou por nosso lar, ele viu toda a organização que tinha lá, mas é uma coisa para o bem, né? E aí toda essa descrição de uma colônia que é o inverso, né? Toda voltada para o mal, ele falou, mas como assim, né? Existe um negócio desse? Como é possível acontecer um negócio desse? Como a gente comentou mais à frente, ele chama até de inferno, né? É um negócio parecido com o inferno? O que é isso? Vamos dizer assim, que lá é uma continuidade do que existe aqui na Terra, né? Porque tem muita gente... Tem muita gente que aqui encarnado mesmo faz a vida de muita gente um inferno. Inferno, isso mesmo. Então lá continua a mesma coisa. Aí a terceira questão, conforme a orientação do instrutor Gubbio, não nos compete parar ou desanimar frente às nossas terríveis lembranças do pretérito. Como devemos proceder, então? Então, num parágrafo aí mais para frente, mas ele começa ali no reportamo-nos. Quer ler, Leonardo? Reportamos a espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados, e tais perguntas, André, poderiam ser formuladas mesmo na crosta da Terra. Por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revolução divina, não nos principiávamos em linhas inferiores todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? À frente dos olhos, contávamos com os bandidos. Contávamos com bandidos de dilúvio de claridade solar, jorrando incessante do espaço infinito. Sabíamos que a existência do corpo corria rápida, que seríamos defrontados pela morte comum a todos, que regressaríamos do mundo carnal para a mesma porta misteriosa, através da qual penetráramos nele. Penetráramos nele, né? No entanto, quantas vezes teremos quantas vezes teremos menoscabado a sabedoria excelsa, com atitudes criminosas, com atitudes de criminosa indiferença, ante as sugestões do plano divino que se povoavam agora, o pensamento, lembra-te de algum tempo passado em que tivesses cogitado sinceramente da própria sublimação? Aí vai. A gente tenta, né? Mas pelo jeito... Se desenterrarmos o pretérito, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Não nos compete parar ou desanimar. A maneira do tronco frágil é imperioso crescer, subir e alcançar o oxigênio de cima. E apesar de algemados ao que fomos, a semelhança da árvore humilde, preza os resíduos
do complicado envoltório que lhe encerra a semente, encerrava a semente, reclamamos ascensão a ar puro e largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. Ou seja, fazer o bem, rezar. Ou seja, passamos caridade. por isso também, né? Passamos por isso. A gente hoje está se vangloriando de ter algum conhecimento, mas já deve ter sido um toquinho lá atrás. Com certeza, de uma Já forma fomos ou de outra, um toquinho lá. Pô. De uma forma ou de outra nós passamos isso aí, né? De vez em quando vem uns lampejos assim, né? De algumas situações em que você cai, né? Que... Falaram que você era o quê, Leonel? Um assassino, um serial killer, né? Aí, ó. Eu já fui até um serial killer, pô. Por que não? É bacana a comparação que ele faz aqui da árvore, né? A árvore humilde, presa aos resíduos do complicado envoltório. Mas ele diz, imperioso crescer, subir para alcançar um oxigênio de cima. É uma comparação legal, né? A árvore subindo para buscar oxigênio, a gente evoluindo para a melhoria. Aqui o que ele deixa claro assim, ninguém tem passado de santo, então exatamente. Começar a cavar o que a gente fez lá no passado, a gente vai ficar preso a um passado delituoso, né? E a gente não foca na frente, né? Como dizia minha mãe, os olhos nossos estão para frente, que é para a gente olhar para frente. Para trás, passou. Isso, passou. Então, a gente tem que focar nisso. Se a gente for ver o que a gente fez de errado, a gente vai desfiar um rosário de lamentação pelo que a gente fez no passado e a gente não avança. Graças a Deus que a gente não lembra, né? Graças Obrigado, a Deus. Meu Deus. Eu não lembro. Graças a Deus. A função do esquecimento das vidas passadas é em função disso, senão a gente não tem a tranquilidade, serenidade para a gente reconstruir as coisas. Começar do zero, né? Como se fosse. Começar do zero é uma maneira de dizer, né? Mas estar num outro estágio mais evolutivo, né? Sem levar em consideração aquele passado sombrio que a todos nós pertence, de uma forma ou de outra. Graças a Deus nós não nos lembramos. Às vezes, né? Às vezes tem gente que tem recaído, esse tipo de coisa, até acontece, né? Mas o objetivo principal é a gente estar nesse ponto aqui e daqui para frente, amigão. É bola para frente, como diz o outro, né? Mas a gente sabe que o espírito não evolui, né? Graças a Deus também. Graças a Deus. Você tem que buscar evoluir. Você pode passar aqui 90 anos e ficar parado, né? Mas não tem como você perder aquilo que você já adquiriu, né? Já conquistou. Todo o trabalho que você já teve até agora, né? Você jogar para... Você não tem como virar as costas, né? Não quero mais saber da doutrina, não. Chega. Sim. Eu acho que não existe isso, né? Renunciei, pronto. Por isso que vamos dizer assim, a própria escola de aprendiz, ela foca muito não só no conhecimento, mas na prática, porque é a prática que você aprende. Então a gente pode ler muita coisa sobre o espiritismo nessa encarnação e não praticar coisa alguma. Na próxima, vamos dizer assim, quem praticou, quem exerceu e foi, ele vai ter uma reminiscência melhor do que nós. Porque a gente não praticou, a gente só ficou, só virou literatura pra gente. E como a gente esquece o que a gente vivenciou na vida passada, todos os detalhes, a gente só traz as nossas tendências. Se a gente continua nessa tendência, por exemplo, egoísta, na próxima, nós vamos continuar assim, do mesmo jeito. Uma espécie de procrastinação, né? Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Amanhã eu começo. Amanhã eu faço. Não é? Igual o negócio da dieta, né? Amanhã eu começo. Você viu aquele vídeo que eu mandei para você do depois? Vi. Interessante, né? Pois é. Depois. Ali pega bem aí, né? Bem na veia. Deixa para depois. Amanhã ou depois você não sabe o que vai acontecer depois também, né? Você não é dono do amanhã, né?
Você não é dono do amanhã, justamente. Amanhã eu faço, deixa para depois. Mas aí o nosso amigo André Luiz, ele continua pensando, né? A argumentação de Guber era bela e sugestiva, entretanto, eu sentia dificuldade de aceitar a ideia de purgatórios e infernos dirigidos. Dirigidos. Concordo com as elucidações, exclamei reverente. Mas é quase incrível tanta ignorância, e ele critica. Além do corpo que nos conserva em ilusão, a sepultura abre-nos a todos um caminho novo. É razoável que a mente perturbada sofra amarguras de reajustamento até que se restaure. Todavia, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho, como se fora dele, senhor absoluto para perpetuar sua tirania, a observação que me escapava. Sim, tornou o orientador convincente, para quem refletiu sobre o assunto, né? Durante muito tempo, em sentido contrário à realidade, o apontamento surpreende bastante. Todavia, não vejo obstáculos à apreensão do ensinamento. Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou desde milênios a estação evolutiva em que se demora o irracional e, em várias ocasiões, revela comportamento de nível inferior ao dele. Nós temos aí os exemplos. Isso ele estava falando em 1949, né? Então... Aqui dá a entender assim que ele ficou meio que inconformado, né? Como é que essas pessoas estão aí nessa colônia, né, do mal? Eles sabem que existe a reencarnação, eles sabem que aqui é uma continuidade, e mesmo assim, eles permanecem no erro. Esse que é o inconformismo que ele revelou nesse parágrafo, né? Mas eu acho que vai do nível do espírito, né? O espírito está em que nível, né? Em que patamar, né? O André Luiz já estava em outro patamar, né? Como a gente fala aqui. Aí ele conseguia refletir sobre isso, mas muita gente não, né? Era só... Esse é o ponto, é a nossa escala evolutiva. Cada um está num determinado... Isso, evolução. No nosso step, cada um está no seu ponto evolutivo, vamos dizer. Dentro da escala aí, dentro da curva evolutiva, vamos dizer. Uma coisa que o André já enxergava, né? Outros não conseguiam enxergar. Porque ele coloca assim, o homem comum já atravessou desde milênios a estação evolutiva em que se demora o irracional. E em várias ocasiões revela comportamento de nível inferior ao dele, ou seja, as pessoas muitas vezes não conseguem compreender os ensinamentos, preferem permanecer ligados às coisas materiais, aos sentidos materiais, né? Então, como você falou, cada um tem um nível evolutivo de entendimento. Então, ele, André Luiz, já conseguia compreender certas coisas. Esses que estavam lá não eram capazes de fazer isso. E uma coisa que é curioso é que a pessoa vai e volta e não fica nada, não retém nada, né? Porque deveria reter alguma coisa de que lá não é o que eu estou pensando, não é a continuidade de, né? Tudo que eu tenho aqui lá vai ficar bom também. O cara já foi lá, já viu, já sabe que não é, mas mesmo assim não consegue reter nada disso. O espírito não consegue vir para cá de novo e se lembrar entre aspas, né? E ter uma certa influência sobre isso. É um negócio complicado. Eles agem assim mais por instinto do que com inteligência, com racionalidade. A verdade é essa. O instinto fala mais alto nesses espíritos. Verdade. A quarta questão: nossa mente, em qualquer parte onde nos encontramos, é um centro psíquico de atração e repulsão. Pela força do pensamento, pode gerar o bem ou levar a doenças. Como nos mantermos ligados mentalmente ao bem? Para auxílio, leia no Livro dos Espíritos, questão 909. Questão 909, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Seus próprios esforços. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelo próprio esforço? Essa é a pergunta, né?
Daí ele responde, sim, às vezes com pouco esforço, o que lhe falta é a vontade. Isso. Como são poucos os que se esforçam. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a missão. Ou seja, Cláudio? Aí já é a 910 que você falou, né? 910, isso. Mas na 9 ele fala muito das paixões também, né? A paixão nos traz um ambiente negativo. Ele considera essa questão de que a gente está com... não está devidamente situado, né? Como deveria. A 909 que ele cita, inclusive, para ler, ele coloca o peso no indivíduo, né? No espírito. Isso. Então, que ele pergunta, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Aí ele responde, sim, e algumas vezes com pouco esforço. Isso. Então, às vezes, não precisa tanto esforço assim. É a vontade que lhe falta. A zona de conforto. Tá bom assim, deixa. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. Então, ele coloca a vontade que lhe falta. Verdade. Então, muitas vezes, a gente seria capaz de vencer as más tendências, mas aqui a gente fica acomodado. Exato. Tem um comentário que eu li dessa pergunta, que ele é alguém de algum centro kardecista, que ele diz, cadê? Os homens não desejam fazer força para a autoiluminação. Esquecem a luz por estarem dependentes das trevas. Aí ele afirma, mas Jesus não morreu, como pensam os ignorantes. Ele vive e renasceu como uma doutrina, o Consolador que haveria de vir fazendo lembrar a todos os povos de boa vontade da mesma presença do Senhor e a nos dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou o pastor de todo o rebanho e vim salvar todas as criaturas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não passar por mim não entrará no reino do céu. Então, se você conseguisse uma conexãozinha dessa, né? Jesus não morreu, ele está aí e está querendo ajudar a gente a se libertar dessas... Como é que ele fala aqui? Atração e repulsão, né? Essa doideira de energia positiva e negativa, e você não faz esforço para evoluir e ele está sempre pronto para te ajudar, né? Porque a questão, ele coloca a questão da mente, né? Então, a nossa mente vamos dizer assim, é a força que a gente tem para fazer as coisas. Isso aí. Então, se a gente tiver uma disposição mental de procurar sempre fazer as coisas certas, procurar corrigir o que a gente faz de errado, procurar evitar, né, as más tendências, a gente consegue. Né? É uma oscilação que é própria do ser humano, né? Aí ele mata aqui no final. Não estamos julgando os espíritos presos pelas paixões, mas querendo ajudá-los a se libertarem, pelo conhecimento da verdade. Se você quer ser ajudado, abre os braços e entendimento para compreender os preceitos do Mestre. Podemos transformar todas as paixões em força de paz, eliminando os detritos das inferioridades em todos os campos da ação, para que o amor acenda em nós um sol de Deus com estrelas do Cristo. Aí vem a história do ser humano, né? Toda a dificuldade que nós temos de fazer o que o Cláudio falou ali, de você usar sua mente para o bem, né? Usar sua... É aquela história, eu sei o que devo fazer, mas eu não faço. Não faço, pelo menos um pouco mais do que... A gente sempre poderia fazer um pouco mais do que faz, né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Aí ele... Como é que ele fala aqui? Inferior ao dele. Notemos nós mesmos, o desencarnado, nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita. Quando confrontada com as antigas formas físicas em nossa mente,
em qualquer parte, na crosta ou aqui onde nos achamos. É um centro psíquico de atração e repulsão. Tá aí. Quer continuar, Leonel? O espírito... O espírito encarnado, seria esse? Isso. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células, que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui extensão magnética especial. A vontade, não obstante, condicionada por leis cósmicas e morais, incluirá a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado à matéria, à maneira do eletricista que liga as forças de uma usina para atividades num charco ou para serviços numa torre. Sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre gerando agentes psicológicos por meio de energia mental, exteriorizando o pensamento e como ele improvisando causas positivas, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. Abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes do ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberamos manobrá-la, é indispensável, resolvamos o problema de direção. Portanto, nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Existem princípios, forças e leis do universo minúsculo, tanto quanto no universo, no macroscópico. Só para comentar, quer dizer, o que ele coloca no início aqui é que nós temos um corpo físico que é dirigido pela nossa mente. E a nossa mente, muitas vezes, ela dirige toda essa parte biológica. E aí depois ele coloca, só que se a gente prefere deixar que a parte biológica tome conta e a gente não faça nada, nós vamos ser um joguete das coisas materiais, ou seja, as paixões materiais, né, os nossos instintos inferiores vão predominar. E era uma coisa que o Platão colocava que nós éramos divididos em 3 partes. Nós temos a mente, os apetites, né? E era a mente, o coração e os instintos. Então, se a gente deixa os instintos, o normal é que a mente domine os outros 2. Mas se a gente deixar os instintos dominarem, a gente vai começar a agir sem raciocinar. Isso. E aí nós vamos ser, como ele coloca aqui, um joguete dos nossos instintos. Isso, a gente passa a ser animal só. Sim. Né? Porque o animal age por instinto, né? Então é o momento, é a circunstância, etc. Tem um instinto que leva à ação. Agora, nós temos a parte espiritual que pode comandar os nossos instintos, né? A nossa parte física. E ele deixa claro também que pode ser para o bem ou para o mal, né? Sim. Na hora que você decidir manobrar o seu pensamento, ele diz aqui, então logo deliberemos manobrá-la, é indispensável resolvermos o problema da direção. Então, agora eu vou mudar. Aí você vai mudar para onde? Sim. Tá o ruinzinho de um lado e o bonzinho do outro, e você tem que decidir. E é bacana quando ele diz aqui, dirija um homem à sua vontade para a ideia da doença, é a força do pensamento de novo. E a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estudados
pelo pensamento enfermiço. Ou seja, muitas vezes você fica doente de tanto pensar na doença, né? De tanto... eu vou tomar remédio porque eu estou assim, porque eu estou assado. O hipocondríaco tem muito isso, né? É o famoso hipocondríaco, né? Ele mentaliza a doença. Muitas vezes o corpo dele não tem nada, mas ele mentaliza tanta doença que acaba se manifestando mesmo. É tudo energia, né? Agora há pouco tempo falaram da força da oração, né? A medicina se curvou a isso, né? Quando você tem gente rezando para você, ou você mesmo rezando por você, a sua recuperação é mais rápida. Tá aí a força do pensamento pro outro lado, né? Ao mesmo tempo que você pode se sentir cada vez mais doente, você pode se sentir cada vez melhor. Sim. É um negócio interessante. Eu assisti uns anos atrás, tem um documentário na Netflix que fala sobre isso. Que muitas vezes o pensamento é capaz de auxiliar a cura de doenças. Sim. Então, muitas vezes o que ocorria lá quando o pessoal ia lá no João de Deus, que o pessoal ia lá e se curava, muitas vezes era poder da autossugestão. Exatamente, é isso aí. Como é que é aquela fala de pensamento atrai? Tem um joguete de palavras, né? Pensamento atrai, a fé realiza, mas tem alguma coisa no meio. O pensamento é mais forte do que a gente pensa. Do que a gente pensa, né? Aqui ele ainda fala assim, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso havido. E as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm, ocorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores. Então, quer dizer, a sua predisposição mental, muitas vezes, é que dirige essa parte biológica, né? Então, se você está indo para o bem, beleza, está indo para o mal. Se você está sempre pensando negativo, está sempre pensando coisa ruim, doença, e você está dirigindo a sua parte biológica para essas coisas. Sim. Tem muitos hospitais hoje em dia, o pessoal tem aberto, vamos dizer, as portas para os padres, os pastores, para a oração de maneira geral, né? E eles têm tido, acho que tem estudos nessa direção, né? E ele continua, o texto aqui é bem rico, né? Que ele fala, formando no corpo a enfermidade idealizada. Claro que nesse capítulo temos a questão de provas necessárias nos casos em que determinada personalidade renasce, atendendo a impositivo das lições expiatórias. Mas mesmo aí o problema da ligação mental é infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos. Enquanto que o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo que benefício é merecido. Encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente da vida vitoriosa. Pois é. Aqui eu achei interessante, até sublinhei essa parte que ele fala. Claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias. Ou seja, quando você vem no seu plano reencarnatório, você vem, vamos dizer assim, você tem que passar por uma determinada enfermidade, porque isso vai auxiliar o seu crescimento, você vai ter que passar. Então, você pode ter o pensamento positivo que for, né? Você vai ter que passar por aquela prova, porque é uma prova expiatória, como ele coloca aqui. Mas mesmo assim, o problema da ligação mental é infinitamente importante. Portanto, o doente que se compraz, que se alegra com a aceitação e o elogio da própria decadência, acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos em ponto espírito em reajustamento. Quando reage doloroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente da vida virtuosa.
Ou seja, ele passa por um alívio, apesar de ele ter que cumprir aquela tarefa, né? Se ele der uma relaxada ali, der uma outra sintonizada, sintonizar uma frequência um pouco diferente, pode aliviar a tarefa dele, né? Isso eu que entendi. Porque aqui ele coloca duas situações. Ele coloca assim, o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência, ou seja, aquela pessoa que está sempre se lamentando, eu sou um coitado, tenham pena de mim, então aquele que fica sempre com aquela coisa de autopiedade, né, esse não aproveita nada a doença. Agora, aquele que, como ele coloca aqui, quando o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos. Ou seja, aquele que aceita a doença, percebe que aquilo lá é um aprendizado, que ele vai precisar passar por aquilo, aceita aquilo como algo decorrente da vida, ele passa por aquela prova muito mais fácil, vamos dizer assim. Isso. Os micro-organismos se aproveitam, né, da fragilidade dele. A frase aceita que dói menos, então. Você tá ali numa doença que vamos colocar aí, vamos generalizar, que é bastante comum, câncer, por exemplo. Tá passando por um câncer ali. É uma doença que é bem complicada, mas se você reage sempre de uma forma ruim, aquilo ali não vai te aproveitar de nada. Agora, se você aceita que aquilo lá é algo que você tem que passar, faz parte da vida, afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, e que você tem que levar, mesmo assim, os compromissos da vida, você vai passar por essa prova muito mais fácil. Você pode até não vencer o câncer, aquelas pessoas que de repente não conseguem vencer o câncer, né? Mas se você passar de uma forma mais, vamos dizer assim, de aceitamento, né, de aceitação daquilo, você vai ter aproveitado melhor. Mas esse tipo de pensamento passa por onde? Pelo conhecimento, né? E se você não acredita, se você acha que eu vou morrer mesmo, então, chegou minha hora e acabou e pronto. Se você tem algum tipo de conhecimento, o mínimo que seja, que nós temos, por exemplo, você consegue colocar sua mente para trabalhar nesse sentido aí. E aliviar a dor. Eu acho que aliviar a dor, eu acho que o mais interessante disso é, principalmente se você tiver uma doença que, se você desenvolve uma doença que você tem que passar por uma doença, onde você vai ter uma dor física muito grande, né? Eu acho que se você tiver uma mente mais relaxada, essa dor, você pode atenuar um pouco essa dor aí. Eu acredito que sim, né? Porque a gente sabe que nada vem por acaso. Então, aquilo ali está acontecendo por algum motivo. E muitas vezes é uma prova que você mesmo escolheu passar. Então, se você passa se lamentando a vida toda, você vai acabar tendo que passar de novo numa próxima. Sim. Mas se você passa aceitando aquilo ali como algo decorrente da sua vida, que você vai ter que passar, vai ter que enfrentar, porque é uma prova necessária para você, você aprendeu, você acabou aprendendo com a doença. Agora, aqueles que ficam revoltado e tudo mais, não aprendeu com a doença. Então, infelizmente, a gente tem que aceitar, porque é uma doença, vamos dizer assim, que afeta milhões de pessoas. A maioria hoje consegue se livrar com medicação, a prevenção e tudo mais, mas, vamos dizer assim, se você se revolta ou se você se rebela, é pior, porque aí você acaba que não aproveita. Verdade. É muito complicado se você não tem o conhecimento olhar por esse aspecto. Né? Aliás, tudo de ruim que acontece na vida, né? Você encarar como sendo uma oportunidade, né? Todo sofrimento é uma oportunidade, né? As pessoas que não creem em vida após a morte, por exemplo, ou que não acreditam em reencarnação, para eles
é um drama, porque por que eu, né? Muitas vezes as pessoas pensam, por que eu? Porque muitas vezes você até pediu, né? Muitas vezes você pediu. Então as pessoas se revoltam muitas vezes, porque de repente está ali num momento feliz da vida, acontece esse tipo de coisa, né? Aí vem a notícia, né, que tá com doença desse tipo. Então acaba que você se revolta. Então, realmente, é o que você falou, conhecimento vai te dar um bom suporte para você entender as coisas. Até porque muitas vezes essa paulada aí é para você dar uma guinada. Porque escolher o lado, né? Justamente, muitas vezes, é uma forma de dar um chacoalhão na pessoa, né? Isso aí. Males que vem para bem. Eu lembro sempre do exemplo que a Tiana me deu quando eu comentei isso com ela. Eu falei, pô, mas a gente... eu falei das crianças que morrem prematuramente. Ela falou, muitas vezes é para chamar a família para dentro da religião. Você imagina, você perdeu uma criança de 2 anos com um tiro na cabeça que estava no parquinho brincando. Você tem 2 caminhos a seguir. Ou você se desespera e diz que Deus não existe, ou você vai buscar mais a religião para se conformar, né? Para poder viver melhor, poder mitigar o sofrimento, vai por aí, é verdade. Aí de novo ali, para que lá você vai dirigir sua mente? Eu preciso mudar. Eu tenho um amigo que diz que Deus não existe, que o filho dele com 2 anos morreu doente, foi para o hospital, não teve. Tá bom. É um direito seu. É um direito seu dele, né? É o livre-arbítrio dele. Uma pessoa que ia na igreja, ia na missa, acreditava em Deus, era fé fervorosa, o filho morreu, Deus não existe. Não me fale de Deus. Quer dizer, era mecânico o que ele fazia, né? Ia na missa mecanicamente. Resumindo, é isso. Nós temos exemplos todos os dias aí, né? Todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Aí tem a nossa 5ª questão, né? Ainda sobre mente e vontade. Qual foi a maior contribuição para o seu conhecimento? A contribuição é realmente o que você tem que pensar, refletir, tentar se... né? O pensamento tem força, né? O pensamento tem força, exatamente. O pensamento tem força e se você tiver realmente uma atitude positiva, você pode dar uma aliviada, uma guinada, enfim, uma série de... Você pode mudar o resultado do jogo, né? Resumindo. Tendo cuidado sempre de, quando você for mudar de direção, para escolher o lado que vai ser melhor para você, né? Como ele fala de mente e vontade, né? A sua mente pode ir para qualquer lado. Aqui eu até peguei um trechinho que tem a ver com essa pergunta que ele faz. Ele coloca assim: prestimoso e digno, Gúbio continuou. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores com objetivos de aperfeiçoamento. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quanto ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magneto-elétrico. Eletromagnético. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior através das regiões em que se situam o sexo e o estômago. Isso. E recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Então, é isso. A gente está sempre tendo a oportunidade de escolher o que a gente prefere. Se deixar levar pelos instintos inferiores ou pelas sugestões superiores. O que a gente está fazendo? Para isso, tem que pensar. De novo, a luta entre o bem e o mal, né? É como se fosse, né, o diabinho ali e o anjinho, né? Faz coisa boa, não, faz aquela coisa lá que você gosta, né? Sempre assim. Pois é. Às vezes até a paixão e a razão também, né? De novo, né? Chega lá a divisão master aí, paixão e razão.
Não, a paixão está dizendo que eu devo ir, a razão está dizendo que eu ficar. Não, é uma luta diária. Só não pode mais falar que é matar um leão por dia, domar, né? Que se você disser que matou, Você vai ser processado. é domar um leão por dia. E aí eu achei mais para frente assim um trechinho que eu achei interessante. Ele fala assim, o instrutor fala assim, né? Entenderam agora como é compreensível a opção de certos espíritos pela casa escura do crime, depois do túmulo, qual ocorre a milhões de entidades encarnadas que, em plena harmonia com a natureza terrestre, estimam viver no domicílio da enfermidade? Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. Essa aí eu sublinhei. Então é um negócio, olha, é um trabalho que a gente tem para domar as nossas, vamos dizer assim, as nossas atitudes, que é a nossa mente agindo, né? Sim. Então é um negócio assim, que não se muda da noite para o dia, a gente não vira da água para o vinho da noite para o dia, é um processo ali, ó, de conta-gota diariamente ali, e olhe que é... Quando ele fala enraizados aí, é porque você traz lá de outras vidas, né? Nem nessa, né? Você já traz de lá. Sim. Por isso que até na parte anterior ele faz a comparação com a árvore, né? Isso. Porque a gente traz as nossas raízes lá de baixo e a gente vai buscando lá em cima, né? Esse texto é legalzinho, sim. Aí a questão número 6, como nos propõe o instrutor, mediante a realidade apresentada no capítulo, vamos meditar quanto à extensão do serviço espiritual em todos os ângulos evolutivos. Ele fala aqui na continuação, né? Quando não se recomenda aos precipícios da loucura, na eclipse total da razão, por tempo indeterminável, em vista dos desvarios na intelectualidade do poder, são conservados e respeitados na obra evolutiva do mundo, pelas qualidades apreciáveis e dignas que já conquistaram, embora as paixões violentas, que lhes assinalam a vida íntima, e são utilizados então por gênios superiores no serviço de aprimoramento planetário, em que vigiam e reajustam os mais fracos, sendo vigiados e reajustados pelos mais fortes, convertendo-se gradual e imperceptivelmente ao supremo bem, aceitando o plano divino em cuja execução passam a colaborar com fidelidade e valor. Em tal posição, auxiliam-se e são auxiliados, dão e recebem, impulsionam o progresso e progridem a seu turno. É difícil chegar nesse estágio aí, né? Muito difícil. Extensão do serviço espiritual em todos os ângulos evolutivos. De novo, né? Eu sempre converjo uma frase que é mantra, né? Fora da caridade não há salvação. Né? Então vamos trabalhar, estudar e trabalhar. Esse é o ponto. Eu estava resumindo o capítulo 29 do livro dos médiuns, e ele fala exatamente disso: estudar e trabalhar, estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Estudar no sentido de adquirir conhecimento, né? E trabalhar no sentido de... no sentido de aplicar esse conhecimento. Você sabe o que tem que fazer, né? Então... na verdade, você aprende o que se tem que fazer através do estudo. Né? E você executa aquilo, que foi aprendido. Né? Resumindo, é isso. O nosso dia a dia deveria ser voltado para isso. E até um pouquinho mais para frente, ele coloca assim, a educação para a eternidade não se circunscreve à ilustração superficial de que um homem comum se reveste, sentando-se por alguns anos num banco de universidade. É obra de paciência nos séculos. Uhum. Então, assim, é um negócio que é um trabalho de milênios, né? Aqui ele foi até bem condescendente de falar em séculos, né? De milênios. Tem, se as árvores existem assinaladas por centenas de anos dentro... Centenas de séculos.
existem assinalados por centenas de anos dentro da finalidade que se destinam. Que dizer dos milênios reclamados por uma individualidade no capítulo da própria sublimação? Né? Se a árvore passa por isso, que dizer nós que somos limitados aí a 80, 90, 100 anos no máximo, né? Sim. Quando não menos. Certo? É que a gente troca, né? A árvore continua a mesma durante séculos, a gente vai trocando a nossa casca, né? Mas a essência é sempre a mesma. Avalia nós. Que a gente não esquece, a gente não perde o que a gente aprendeu em vidas anteriores. Mas é que a gente, momentaneamente, em cada encarnação, a gente esquece aquilo que a gente vivenciou em detalhes, mas a essência permanece, né? Uhum. Verdade, isso mesmo. Não podemos esquecer desse modo o amor que devotamos aos ignorantes, aos fracos e infelizes. Imprescindível se torna caminhar nos passos daqueles que igualmente um dia nós estenderam compassivas mãos. Ou seja, a gente já foi ajudado lá atrás, né? Ajudar. Por isso que hoje sofrem e a gente não pode virar as costas. Não deveria, né? É o problema dele, não é meu, né? Vamos dizer assim, o universo é como se fosse uma sociedade onde cada um ajuda o outro, né? Então, um dia você é ajudado, no outro dia você se vê compelido a ajudar os outros, né? Que estão abaixo de você, né? O argumento era demasiado edificante para que interferíssemos com indagações novas. Aí vai depois. A questão seguinte aí é bastante interessante. Eloy pergunta a Google: e por que permite Deus semelhante irregularidade? Não bastaria ligeira ordem do Eterno para sanar a desarmonia? Qual foi a resposta de Google? Muito interessante. Não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem? Acreditaremos em paraísos miraculosos? Não sabemos, porventura, que cada homem se sentirá no trono que levantou ou se projetará ao fundo do abismo que preferiu? Além disso, é necessário reconhecer que se o lapidário aprimora a pedra, usando lima resistente, o Senhor do Universo aperfeiçoou o caráter dos filhos transviados da sua causa, usando corações endurecidos. Eu li uma vez dentro de um centro que nós somos diamantes em estado bruto. É verdade, né? Endurecido, temporariamente afastado da sua obra. Nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas, são forças vivas. Sem a posse delas, é impraticável a ascensão do espírito humano. Personalidades vulgares apegam-se a salvaguarda de recursos exteriores e neles centralizam os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. Encarcera-se-lhes, então, a mente na insegurança, na fragilidade e no pavor. O choque da morte imprime-lhes tremendos conflitos à organização perispírita, veículo destinado às suas próprias manifestações no círculo novo da matéria, diferente a que foram arrebatadas. E, após perderem abençoados anos no campo didático da esfera carnal, enredam-se em conflitos deploráveis, erram aflitas, exânimes e revoltadas, ajustando-se ao primeiro grupo de entidades viciosas que lhe garantam continuidade da aventura com fictícios prazeres. Falamos muito disso já. Formam associações enormes e compactas com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhes sustentam as exigências mais baixas. Fazem vida coletiva provisória, a força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, qual se fosse extensa colônia de criminosos vivendo à expensa do generoso rebanho bovino. Importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca, menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de conivência, ao passo que na esfera humana o quadro apresenta outro aspecto. A criatura racional não se eximirá à responsabilidade. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres erige agrupamentos para culto sistemático, à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado senhor de valiosos patrimônios e conhecimento santificante
garante-lhe a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus, no plano de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa aliança. Aí, ó. Um e outro, por isso, partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, atritam e se vasculejam. Vasculejam, não viu o que é. Agitam. Se agitam reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida, obsidiando-se mutuamente, quando nos atilhos educativos da carne ou na ausência deles. Ou seja, né, Deus jamais vai interferir nisso, né? O equilíbrio é nosso. Nós é que temos que acordar. As pessoas estão acostumadas. Ele até descreve aqui, ele fala assim, personalidades vulgares apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores e neles centralizam os sentimentos mais nobres. Ou seja, as pessoas ficam esperando um salvador. Então, não entendem que Deus não é esse Deus que fica interferindo na vida das pessoas. Exatamente. Não é Deus que escolhe para onde a gente vai, é nós que estamos escolhendo. As nossas atitudes, nós estamos escolhendo. E aí, aqui no comecinho até ele fala assim, o Senhor do Universo aperfeiçoou o caráter dos filhos transviados de sua casa usando corações endurecidos, ou seja, é como se fossem pessoas más fazendo o trabalho de lapidar outras pessoas. Porque ele até coloca assim, nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Então, uma pessoa muito bondosa não vai, vamos dizer assim, colocar situações que uma pessoa má, uma pessoa perversa, uma pessoa que quer destruir o outro, ele não vai conseguir fazer esse trabalho de mostrar a essa pessoa que ela está errada. Então, é uma outra pessoa má que vai fazer esse trabalho. É um bruto com outro bruto. E aí, vamos dizer assim, as leis divinas utilizam os próprios filhos transviados para fazer com que outros cheguem mais rapidamente a um despertamento. Né? Porque se é através da dor que muitas vezes as pessoas acordam, então é só através da dor que essas pessoas vão acordar e vão começar a pensar e mudar de vida. Né? Só que aqui ele coloca também assim, o seguinte, quando ele fala assim que importa ponderar com tudo que o homem explora a vaca, menos consciente, incapaz de ser julgada, no caso de uma pessoa que explora outro, o espírito obsessor que obsidia um encarnado, a relação já não é mais a mesma. Porque o encarnado que estaria sendo obsidiado, ele também tem parte de responsabilidade nisso, como ele coloca aqui. Ele não é uma vaca. A criatura racional não se eximirá a responsabilidade. Isso aí. Então, o obsessor, ele permanece obsidiando o encarnado, na maioria das vezes, não é a força, é porque o encarnado está na mesma sintonia. Então, ele está aproveitando. Exatamente. Tanto que ele coloca aqui um pouquinho mais para frente, obsidiam-se mutuamente. É isso aí. Então a responsabilidade é dupla. É tanto do obsessor como do obsidiado, muitas vezes. Isso aí não é um resgate, isso daí é uma afinidade de ideias. Como a gente vê lá no curso de médios, quando você está treinando lá, fazendo os exercícios, que aparece um obsidiado, e aí pergunta-se, né, mas o que ele fez para você? Não, ele não fez nada, mas ele é muito afim comigo, então ele vai nos lugares que eu gosto, então eu estou junto dele ali, pô. Não tem nada contra ele, não, eu só estou do lado dele porque ele gosta. É interessante, né, você ouvir isso, pô. Sim. Funciona como uma simbiose. Simbiose, um utilizando o outro. Sim.
Aí alguém pergunta, mas aonde que ele vai? Não vou falar não. Não deve ser um lugar muito bom. Mas aí tem gente que começa a enxergar, não, porque eu tô vendo aqui um lugar escuro, não sei o quê. Fala, ó, o que você vai falar, hein? Uma luz vermelha. Uma luz vermelha, um tango de Gardel no fundo, opa! Eu te rimo, o negócio é sério. Mas eu estava comentando uns dias atrás aí que muitas vezes as pessoas que são novatas, não conhecem muito de espiritismo, começa a fazer tratamento espiritual, depois vai para a escola de aprendizes, aí tem primeiro exame espiritual, a pessoa tem muita gente que morre de medo e acha que o espírito vai falar lá, vai começar a contar os podres da pessoa. Pô, ferrado. Entrar a Rádio Fifi aí agora, eu tô ferrado. Então porque eu fico o tempo todo dizendo, nada escapa ao plano espiritual, nada escapa ao plano espiritual. Ih, rapaz, putz. Lascou. Aí tem gente que muda de vida por causa disso. Muda no medo, né? Pô, eu não vou fazer mais não, porque estão me olhando, pô. Uma vez eu falei a gente pra caramba. Muitas vezes a gente precisa esclarecer, não, é só uma mensagem de incentivo, fica tranquilo, ninguém vai revelar nada, nenhum lugar que você anda frequentando, pode ficar tranquilo. Eu falei pra Tiana, vocês fazem o maior terrorismo lá que o plano espiritual tá vendo tudo, o pessoal muda de vida para não ser dedurado. Pois é. Ai, meu Deus, viu? Aí a oitava e última, né? Há milhões de almas humanas que não se afastaram ainda da crosta terrestre. Há mais de 10.000 anos. Comente. Tem um monte, a gente estava falando nisso aí o tempo todo também. Sim. O pessoal vai e volta. Eu acho que 10.000 anos é até pouco. É pouco, Nossa senhora, já pensou? Aquilo que eu tinha lido, morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontece às árvores que brotam sempre. Sim. Até fala que recapitulam individual e coletivamente lições multimilenárias, sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras, afastadas deliberadamente do santuário de si mesmas, no terreno movediço da egolatria inconsequente, agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos, no impulso mal dirigido de libertação, através de crises inomináveis de fúria e sofrimento, ou seja, fica nessa roda de reencarna, morre, e fica só vivendo pelos instintos, só vivendo egoisticamente, só para si mesmo, e fica assim, milhares de anos. Tem que falar aquela lições multimilenárias sem atinarem com os dons celestiais que são herdeiros. A pessoa, assim, não cai em si. Nossa, o que eu estou fazendo da minha vida, né? A gente comentou isso lá atrás. O cara não consegue guardar nada, nem uma influenciazinha. E aí, só para finalizar aqui, tem um textinho logo depois, aqui quase que, acho que de vocês deve ser a penúltima ou a última página. O Eloy, né, que é o outro companheiro junto com o André Luiz, pergunta, né, quem diria na Terra, nosso velho domicílio, que a vida infinita se estenderia assim, estranha e ameaçadora? Sim, concordou o orientador, porém a ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas, mas a criatura prosseguirá na tarefa de autodescobrimento. Então, assim, esse argumento, como ele diz assim, sim, concordo com o orientador, porém a ortodoxia do mundo costuma ser o cadáver da revelação. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais de inteligência humana quanto às realidades divinas, ou seja, o cara de repente fica preso ali a determinadas dogmas de... não é?
Não é? É aquela coisa de estar há milênios, desde o tempo do judaísmo, desde o tempo da conquista de Canaã, Não? que Deus vamos dizer assim, vai te dar a glória de uma vida longa. Não? Se você fizer determinados rituais, como até hoje as pessoas fazem, embora seja um pouco diferente, né? No Templo de Jerusalém, o povo levava animais para serem sacrificados a Deus. Hoje o povo leva o quê? Dinheiro, né? Então, vai lá dar seus 10%, vai lá dar a oferta, e acha que isso contenta a Deus. Comprando lugar no céu, né? Então, as pessoas ficam aqui, ó, nesse argumentos teológicos de milênios. Não muda o pensamento das pessoas. Entender que não é isso que Deus quer. Obstrui os canais de inteligência humana quanto às realidades divinas. Mas a criatura permanecerá na tarefa de autodescobrimento. A força mental na luta comum permanece regida ao círculo acompanhado da personalidade egoística. Círculo acanhado da personalidade egoística. Então, Da personalidade egoística. Então, aí, assim, as pessoas permanecem naquela desse Deus que precisa ser comprado, né? Na questão que você só vive uma vida, o que você fez aqui, você fez e não tem mais como voltar atrás. Esse tipo de coisa obstrui, como ele coloca aqui, a mente das pessoas. Então, elas ficam presas a esse materialismo que nós vivemos aqui. São religiões de tão absurdas os argumentos teológicos, gera mais descrença do que crença, porque conflita com a razão. Então você gera mais ateus do que realmente pessoas que acreditem em algo além. Então, fica aí nessa, milênios e milênios, nós ficamos aí sempre nessa. Aí quando vem um que tenta esclarecer, que tenta auxiliar, ele é crucificado, ele é apedrejado, ele faz misérias, né, com o cidadão. Porque aqui fala assim, ó, a ortodoxia do mundo costuma ser o cadáver da revelação. Então as pessoas que vêm tentar mostrar às pessoas que todo esse caminho está errado, para eles começar a mudar o pensamento, manda ele beber a cicuta, ou é apedrejado, como os profetas do Antigo Testamento, ou é crucificado. Esse texto aqui é muito rico. Quando ele fala, se milhões de raios luminosos formam um astro brilhante, é natural que milhões de pequeninos desesperos integrem o inferno perfeito. E ele arremata também quando ele diz, se alguém abre a porta viva da alma, verá realmente e coloca o Redentor entre o mestre e o discípulo. Ou seja, se você se abrir e procurar, como ele diz aqui, né, eis que estou à porta e bato. Sim. Se alguém abre a porta viva da alma, verá realmente e verá afinidade. É como a gente fala sempre, Jesus está sempre ali, né? Deus está sempre ali para te receber. Então, você tem que querer, né? Acho que a oportunidade está sempre batendo na nossa porta, né? A gente tem que abrir, né? Verdade. O coração é o tabernáculo e a sublimação das potências que o integram, e a única via de acesso às esferas superiores. Ao coração. Deixa a razão de lado. A razão às vezes é um mal, né? Você usar, mesmo com o conhecimento que você tem, você usa a razão para dizer, ele está sofrendo porque mereceu, né? Porque está ali. Né? Eu acho que as coisas têm que ser tudo em equilíbrio, né? Você não pode ser só razão ou só fé, porque também você acaba indo por extremismos. Tem que ser equilibrado, como os orientais diziam, caminho do meio. Nem um extremo nem o outro. Sim. Essa última frase dele aqui é meio enigmática, né? Que ele diz, qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo ao balão cativo? Preso. A mente humana enraizada nos interesses mais fortes da Terra não detém outro símbolo. É o materialismo que ele está se referindo aí, né? Como é que se diz? Enraizado nos interesses mais fortes da Terra não detém outro símbolo.
Deixa eu dar uma olhada aqui que eu não lembro. Deve estar na última página isso. Na última página. Última, Leonel. Na última. Qual de nós comentaria o absurdo de exigir o voo ao balão preso? Cativo é preso, né? É isso. A mente humana, enraizada nos interesses mais fortes da Terra, não detém outro símbolo. Qual de nós não... O interesse mais forte da Terra é matéria, né? É isso que Sim. Qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo ao balão? Ele conseguiu calar o André Luiz e o Eloy com essa frase. Aqui realmente também não consegui captar exatamente. É enigmático isso aí. Qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo ao balão cativo? Então, qual de nós cometeria o absurdo de exigir? Ou seja, se a gente está na Terra preso a determinada circunstância, mas é que tá, depende da circunstância que você se encontra também, né? Não interessa o que eu faça, o meu lugarzinho está garantido, é mais ou menos por aí, sei lá. Eu acho que o que ele quis dizer aqui, assim, balão cativo que está falando aqui é um balão preso atado à terra. Isso, atado à terra, justamente. Aí ele coloca assim, a mente humana enraizada nos interesses mais fortes da terra não detém outro símbolo, ou seja, a pessoa que está amarrada, está grudada aqui na terra, você não pode esperar que ele vá subir, porque ele está amarrado aqui à terra. Sim, faz sentido isso. Que é a questão do balão que ele coloca. Então, se você amarrou o balão ali firme na terra, você não tem como esperar que ele vai sair voando. Eu acho que ele quer dizer assim que nós somos um pouco acomodados, vamos dizer. Se estamos aqui amarrados nessa condição, e essa condição está uma condição boa, ou pelo menos para determinadas pessoas está boa, ou para outras está ruim, mas aquilo ali é prazeroso de alguma forma, né? Por que eu vou mudar isso? Por que eu vou mudar isso? A mente humana, enraizada no interesse mais forte da Terra, não detém outro símbolo, ou seja, elas não buscam outra simbologia. Elas são, de certa forma, acomodadas. Se você gosta de ficar vivendo as coisas materiais, né, gozando das coisas materiais, você é como esse balão que você está amarrado aqui na Terra. Então, você não vai conseguir voar, você não vai conseguir sair voando. Então, para você alçar voos maiores, você tem que desamarrar, ou seja, a gente tem que aprender a não se ligar mais nas coisas materiais, que é isso que nos amarra a Terra. Aí se você não mudar o seu pensamento, você vai ficar preso aqui. Sim, enquanto a gente não entender que a matéria é coisa passageira, e enquanto a gente estiver preso à matéria, a gente não vai conseguir sair desse mundo atrasado, nós vamos ser igual a esse balão, vamos ficar amarrado, e aí não é surpreendente que fique preso aqui amarrado, porque a gente está se amarrando às coisas materiais. Sim. Porque é bom, né? Como disse o Leonel, gostou, tá bom assim. Aí, quando ele não detém outro símbolo, você não vai conseguir enxergar nunca que o plano espiritual é melhor, que você indo para lá vai... Ele coloca assim, não detém outro símbolo, é porque, vamos dizer assim, ele exemplificou dessa forma para deixar bem claro. Se você quer subir, se você quer que esse balão suba ao alto, ou seja, se você está querendo alçar a mundos mais elevados, desamarre, desamarre das coisas materiais. Abra suas asas, solte suas feras, como diz a música lá. Sentido, né? Mas é de uma novela bem antiga isso daí. Passa por uma mudança radical, né? Você enxergar outras coisas, né? Sim. Você está amarrado no materialismo, então... Exato. Fechamos.